O que está por trás da recordação dos episódios do dia 8 de janeiro do ano passado? Ex-ministro comunista se junta aos que dizem que não houve golpe de Estado. Lula coloca a culpa da polarização na desigualdade social. Só se ouviu mentiras a respeito de tudo o que aconteceu em 8 de janeiro do ano passado. A comissão mista de parlamentares para tentar elucidar dúvidas, fatos e críticas acabou como uma grande pizza e um show circense que só serviu para gastar dinheiro público. Por mais que se via a clareza das mentiras, ainda assim se mentia mais e mais para dizer que a mentira não era mentira, entendeu? E aí o que foi pior? Se juntaram todos para tentar empurrar essa mentira goela abaixo nos cidadãos de bem deste país. Como se já não bastasse isso tudo, que deveria ser esquecido de qualquer mente sadia desse mundo, acabou virando uma espécie de mártir da ilusão. Pois ainda inventaram um tal de evento reunindo os caciques dos três poderes para relembrar o objeto dessa mentira maior, que foi a tentativa de um golpe contra a democracia. Tentativa de golpe? Aliás, para essa gente, tudo que não está de acordo com o que eles querem e pensam é golpe contra o Estado democrático de direito, é antidemocrático. Democracia para eles é o que eles querem e desejam. Tudo que sair, ou tudo que não sair de acordo com isso, é antidemocrático. Ninguém liga para o que está escrito na Constituição, que para essa gente também deve ser antidemocrática. A Constituição somos nós. Nós que sabemos o que é bom para a nação, para vocês. E se você não concorda com a gente, então você é contra a democracia e deve ser cancelado, perseguido, julgado, punido e preso. Eles não veem nada de errado com o que fazem. Aqueles que não conseguem enxergar isso, sim. Eles é que são os destruidores da pátria e da democracia. Toda essa gente que está hoje no poder e que diz defender a tal democracia, era militante no período do segundo regime militar, ficava brigando nas ruas, dando problemas, assaltando bancos e matando gente para forçar a derrubada do poder de então. Mas não por causa da democracia, de jeito nenhum. Em lugar nenhum de todos os discursos deles que você procurar e investigar, não vai encontrar absolutamente nada que fale de democracia. Vai ver que não se pedia isso e nem se falava de liberdades democráticas. Não, em momento algum. A resistência existia porque o que eles queriam naquela época de verdade era a substituição pura e simples do regime totalitário dos militares pelo deles, que era a revolução do proletariado. Ou seja, eles queriam substituir uma ditadura por outra. Eles queriam uma ditadura deles, da esquerda, da implantação das ideias dos principais socialistas e comunistas da época. Era isso e nada mais o que eles queriam. E que viram nos dias de hoje a oportunidade de consagração dos vários anos de luta. Não existe democracia onde se persegue jornalistas por expressão de suas opiniões. Não existe democracia quando se tenta impor aquilo que é discordância majoritária em uma nação. Democracia é a liberdade de expressão, é o regime de governo cuja origem do poder vem do povo. Em um governo democrático, todos os cidadãos possuem o mesmo estatuto e têm garantido o direito à participação política, é o que diz o dicionário. Os princípios básicos são a liberdade do indivíduo perante os representantes do poder político, especialmente face ao Estado, liberdade de opinião e de expressão da vontade política, multiplicidade ideológica, liberdade de imprensa, acesso à informação, igualdade dos direitos e oportunidades favoráveis para que o povo e os partidos se pronunciem sobre todas as decisões de interesse geral.
a alternância do poder conforme os interesses dos cidadãos, tudo o que esse tempo agora está trazendo de contrário, entendeu? Porque para essa gente a democracia foi redefinida de acordo com os interesses do poder e ninguém pode fazer nada. A polícia obedece sem questionar, mesmo que as ordens sejam ilegais, ao ponto de nos perguntarmos se amanhã ou depois ou em qualquer outro tempo a ordem for para cometer os mesmos crimes que põem os bandidos atrás das grades. Será que ela, a instituição, vai cumprir também? Claro que vai, porque ninguém tem capacidade de contestação, de dizer não ao medo de punições. Então é mais fácil cumprir do que dar errado e sofrer depois. Esse é o raciocínio. Ah, se o cavalo soubesse a força que tem, não deixaria ninguém montar nele. Esses parlamentares só estão gastando saliva, gritando no meio de um deserto como vários Joões Batistas, soltando palavras ao vento contra os Herodes contemporâneos e que muitas vezes acabam com suas cabeças na bandeja. Então, como se resolve isso? Apenas com ações. Quem quer mudar mesmo, age, tem ações. E dentro da lei? E quem tem o poder para fazer alguma coisa? Por acaso existe um poder mais poderoso que os outros? A resposta é sim, existe. E ele vem do legislativo. E não é o legislativo como um todo, não. Mas uma pessoa, um homem apenas, o presidente do Senado. Só esse cara aí tem o poder de fazer com que a Constituição seja respeitada como deve ser. Basta que ele seja comprometido com o desejo do povo que o colocou onde está. Ele é o cara que tem poder de costurar com os líderes de partido e colocar na ordem do dia as pautas mais assustadoras para os outros dois poderes. Se ele diz não, que fica tudo como está, aí os carnívoros famintos fazem a festa, saem de suas tocas para devorarem quem eles quiserem. Mas, se esse cara aí diz basta, tudo volta a ser como antes. Quem é o guardião desse poder hoje? Você viu aí o senhor Rodrigo Pacheco, que prometeu colocar para votação a partir desta semana a PEC que reduz o mandato dos ministros do STF. Será mesmo? Ah, mas tem de passar pela revisão da Câmara? Sim, tem. Mas todo um processo de impeachment só depende dele. Ele tem esse poder e isso assusta os demais. O tempo de Rodrigo Pacheco está chegando ao fim, passa rapidinho, e o próximo candidato já esteve na cadeira do Senado, na presidência do Senado, e não é considerado uma boa opção. Davi Alcolumbre é o nome dele. O Senado precisa de alguém mais forte, mais sincero, honesto e de comprometimento com as vontades do povo brasileiro. Veja que a definição de uma democracia traz o cumprimento dos interesses do povo, que é de onde emana todo o poder desta nação, pelo menos está escrito na Constituição. Por que não se respeita a vontade do povo? Aldo Rebelo ainda comparou o 8 de janeiro ao 6 de junho de 2006, quem se lembra disso? Quando o movimento do MLST, o Movimento de Libertação dos Sem Terra, uma dissidência do MST, invadiu a Câmara dos Deputados em Brasília e depredou parte do patrimônio público, exatamente como aconteceu, ou até pior do que aconteceu no dia 8 de janeiro, e deixou 24 pessoas feridas, sendo uma em estado grave. Aldo Rebelo disse de novo, aspas, eles levaram um segurança para a UTI, derrubaram um busto do Mário Covas. Eu dei voz de prisão a todos, a polícia os recolheu e eu tratei como o que eles de fato eram, baderneiros. Não foi uma tentativa de golpe. E o que houve em 8 de janeiro é o mesmo. Fecha aspas.
O cara foi ministro da Defesa e de mais outras 4 pastas. Sabe o que está dizendo. Mas, em um artigo publicado pelo jornal americano The Washington Post, nessa mesma segunda-feira, o presidente Lula disse o contrário, que para ele a desigualdade social promovida pelo governo anterior, que é a causa da polarização da política. Segundo Lula, ela serve como terreno fértil para o extremismo e a polarização política. Ele disse mais, aspas, os extremistas procuram desacreditar o processo político e promover a descrença nas instituições quando a democracia não consegue garantir o bem-estar do povo, fecha aspas. Guarde bem, dia 8 de janeiro, o novo dia da mentira no Brasil. Que fique clara a seguinte opinião. Todos os atos de vandalismo devem ser, sim, combatidos exemplarmente, não resta dúvida. Os vândalos que destruíram patrimônio público na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro do ano passado devem pagar, sim, pelo que fizeram. Mas não quem foi ali apenas para se manifestar uma posição em um manifesto, um evento que deveria ser pacífico e que acabou complicado por ações desses baderneiros aí. É preciso separar o joio do trigo. E o melhor caminho, a melhor maneira para não deixar que isso aconteça de novo é garantir a clareza no processo eleitoral. Que os congressistas se atentem para isso, que pensem bastante e discutam novamente a questão do voto auditável, para que não haja mais dúvidas sobre quem ganha de verdade. Só assim teremos uma verdadeira democracia para todos.